Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. E uma aula hoje que estaremos resolvendo exercícios de emprego de vírgula. Para quê? Para fazer uma fixação melhor da matéria. Então vai aqui na descrição desse vídeo, gente, aos vídeos que eu falo sobre emprego de vírgula no período simples, emprego de vírgula no período composto. Muito importante que vocês assistam para compreender bem a matéria e aí conseguir resolver o exercício. Não, Eliana, já sei, realmente eu só quero fazer uma retomada, então continua aqui comigo, certo? Só que antes, não é inscrito no canal? Se inscreva. Né? Acione o sininho para receber as notificações, compartilhe nas redes sociais, coloque aqui alguma coisa no comentário, eu vejo e eu respondo, pode ter certeza. Vamos lá então? Exercício de fixação de emprego de vírgula. Pontue adequadamente as frases a seguir, usando a vírgula e justifique o emprego delas. A medida, no entanto, não resolveu o problema. Aonde eu vou pôr vírgula aqui, gente? Eu vou pôr vírgula antes do no entanto e depois dele. Por que isso vai acontecer? Resolveu é um verbo, então eu tenho nesse período um período simples, uma só oração, e eu estou aqui intercalando uma conjunção. Então, intercalei uma conjunção num período simples, vírgula antes e vírgula depois. Certo, meus amores? Este assunto já olhei em algum lugar. Aonde eu vou pôr vírgula? Eu vou pôr vírgula aqui, ó. Por quê? Este assunto é um complemento, já olhei em algum lugar, é um complemento pleonástico. Ou seja, eu começo a falar, eu interrompo e eu volto a falar. Então aqui eu coloco uma vírgula para fazer a marcação desse complemento pleonástico que foi antecipado aqui. Tá certo? Tranquilo? Se eu escrevesse assim, e já li este assunto em algum lugar, não teria vírgula nenhuma, tá bom? Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? Aonde tem vírgula aqui? Olha Machado de Assis falando. Amo Machado de Assis, as frases dele, a escrita dele, muito boa, né? Dona Glória, é um vocativo, eu vou ter que pôr vírgula. A senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? Então tá bom. Por que tem vírgula? Porque trata-se de um vocativo. De boa, para separar o vocativo, né? Necessário o emprego da vírgula. Durante o jantar, o assunto foi só esse. Gente, perceba, eu tô fora da ordem direta. Eu tenho no começo da frase um adjunto adverbial, uma expressão adverbial que foi deslocada para o início da frase. Durante o jantar, adjunto adverbial de tempo. E aí eu tenho que colocar vírgula. Por quê? Para isolar um adjunto adverbial, uma expressão adverbial que foi antecipada, certo? A ordem, meus amigos, é a base do governo, disse Machado de Assis. Meus amigos, entre vírgula, Por quê? Porque é um vocativo. E eu sempre vou estar separando o vocativo, como o aposto também, com vírgulas, tá certo? São alguns termos que devem sempre vir separados por vírgula quando colocados num período simples. Ele preferiu os salgados e eu, os doces. Olha lá a vírgula. Porque a vírgula agora, gente, ela tá no lugar do verbo preferia. Então, eu posso fazer isso e fica muito bacana para evitar repetição de termos, tá certo? Então, aquele termo que já foi repetido, eu coloco a vírgula no lugar dele. Poderia aqui, separando essas duas orações, colocar um ponto e vírgula no lugar deste E aqui, tá certo? Seria uma outra opção. Então, omissão de verbos, por isso que eu coloquei a vírgula aqui nesse ponto. Havia, contudo, inconvenientes sérios. Havia um verbo, período simples. O sujeito, havia, não tem sujeito, oração sem sujeito, verbo haver no sentido de existir, havia ok, inconveniente certo, ordem direta, só que eu intercalei, eu coloquei dentro dessa ordem direta uma conjunção coordenativa, contudo, então ela deve vir separada por vírgula. Tudo bem? Para separar, conjunção intercalada. Havia uma enorme cadeira na sala e no quarto um pequeno baú. Ó, lembra? Olha lá. Havia
Ah, eu tenho um verbo. E aqui eu tenho o verbo haver de novo, que foi omitido. Havia uma enorme cadeira na sala e no quarto havia um pequeno baú. Então, essa vírgula foi empregue para marcar, né, a omissão do verbo haver e, com isso, evitar o processo de repetição de palavras. Esses argumentos não os tenho por verdadeiro. Começo e paro. E a hora que eu retomo, tá, acaba gerando um pleonasmo, uma repetição. Então, eu vou colocar vírgula aqui. Estes argumentos não os tenho por verdadeiros, tá certo? Complemento pleonástico antecipado. Visitaram Recife, Fortaleza, Salvador e Maceió. Gente, são termos coordenados. E para separar termos coordenados, eu tenho que colocar vírgula, exceto o último, quando ele for ligado pela conjunção E. O E não gosta de vírgula, o E tem um problema de relacionamento com vírgula. Então, separando termos coordenados assindéticos aqui, certo? Joia! Olhe, dona Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio. Olhe, dona Evarista, vírgula. Por quê? Porque eu estou falando com ela. Vocativo. Disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar. Eu tenho que separar por vírgula. Por quê? Porque eu estou explicando quem é o padre Lopes, então é um aposto. Eu pus vírgula aqui para separar o vocativo e para separar o aposto. Certo? Muito bom. Buenos Aires, a capital da Argentina, é muito populosa. Onde vai ter vírgula? A capital da Argentina. Por quê? Porque eu estou explicando o que é Buenos Aires. Então, de novo, estou diante de um aposto. Tá? Brasileiros e brasileiras. A situação está difícil. Eu não estou me dirigindo, brasileiros e brasileiras. Então, estou me dirigindo a alguém, estou diante de um aposto, desculpe-me, de aposto não, de um vocativo, e aí eu devo separar por vírgula. Só tranquilo, né? Ah, muito bom. Tenho certeza que estão acertando tudo. Agradar a si mesmo é orgulho. Aos demais é vaidade. Ou seja, a vírgula ali está, de novo, marcando a omissão de um verbo. Lembra que eu falei que podia colocar 2 pontos? Olha aqui um exemplo. Tá? Então, a vírgula ali, empregada para marcar a omissão de um verbo. Uma igreja sem ensino é, por assim dizer, uma boca sem fala. Qual é o verbo? É. O que é que é? Uma igreja sem ensino. Sujeito. É, verbo de ligação. Uma boca sem fala é o predicativo do sujeito, é a qualidade da igreja. Então, eu tenho sujeito, eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito, eu tenho uma ordem direta, e não teria vírgula se eu não tivesse intercalado, por assim dizer, tá certo? Então, intercalou uma expressão dentro da ordem direta, por isso, na ordem direta, né? Por isso do emprego da vírgula. Tá bom, amores? Joia, né? Bom, os livros, os cadernos, os lápis estão sobre a mesa. De novo, gente, termos coordenados. Os livros, vírgula, os cadernos e os lápis, porque aqui não tem, por causa do E, tá? Então, para marcar a separação de elementos de mesma função sintática, no caso aqui são sujeitos, né? O que estão sobre a mesa? Os livros, os cadernos, os lápis. Eles têm a mesma função sintática, são termos coordenados aqui, ok? Creio, afirmou Antônio, que este é um caso perdido. Gente, a fala do Antônio é: creio que este é um caso perdido. Afirmou Antônio foi intercalado dentro de uma oração, a oração do narrador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu separo por vírgula. Outra opção seria colocar hífen antes e hífen depois. Também poderia ser feito isso, tá? Então, para separar orações que foram intercaladas. Uma oração foi colocada dentro da outra. O homem, que é mortal, acaba virando pó. E acaba. 2 verbos, 2 orações, certo? Separei aqui, ó, o homem barra, que é mortal, barra. Aí eu falo assim, o homem isso. Não, quando eu não consigo pôr isso, ela não é substantivo. Ou ela é adjetivo, é adverbial. Percebam que é mortal, tá dando uma qualidade para o homem. Então, ela é uma adjetiva. E essa qualidade, ela tem a ideia da totalidade. Todos os homens são mortais. Não é apenas um. Então, ela é uma adjetiva explicativa. Por isso que está entre vírgulas. Porque as adjetivas explicativa, separada por vírgula. Restritiva, pode ter vírgula no final dela quando ela for muito grande, mas ela nunca vem separada por vírgula, tá? Então, aqui, para marcar a separação das orações adjetivas, é da oração adjetiva explicativa.
Naquele momento, todo o pelotão se pôs em fuga. Naquele momento, vírgula. Por quê? Adjunto adverbial de tempo, expressão adverbial de tempo deslocada, que foi colocado no início da frase, quebrando a ordem direta. Por isso da vírgula. Se eu tivesse escrito assim, todo o pelotão se pôs em fuga naquele momento, não teria vírgula. Entenderam? Joia. Muito bom. Nos exercícios que seguem, os autores citados, né, eles colocam a vírgula perto do E, junto com o E. E é para justificar por que isso acontece, né? O E não gosta de vírgula, o E não aceita vírgula, exceto em 3 casos. E aqui a gente vai ver. Deus me pôs nessa rede e o diabo me fez dormir. Olha só, antes do E, a vírgula. Por que eu pude fazer isso? Quem é que me pôs? Deus. Quem é que me fez? O diabo. Os sujeitos aqui são diferentes. Então, quando eu tiver sujeitos diferentes, eu posso colocar a vírgula antes do E. Ezumbia, evoava, ezumbia. É uma figura de linguagem chamada polissíndeto. E quando eu tiver polissíndeto, eu posso colocar e devo colocar a vírgula antes do E. O outro caso é quando o E não tiver valor aditivo. Tiver de valor adversativo, de consequência e assim por diante. Aí eu também posso colocar, tá bom? E com isso eu encerro esta parte, essa aula de revisão da matéria através de exercício. Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês aqui no nosso próximo encontro.